A medida provisória que restringe o uso de créditos tributários do PIS/COFINS, editada essa semana pelo governo federal, é considerada, então, um desastre para o agronegócio. Só na cadeia da soja, estimam-se em mais de 6 bilhões de reais as perdas. E para comentar sobre a MP, vamos conversar ao vivo agora com o Fábio Calcini, advogado e professor da FGV. O professor Fábio, o senhor viu aí, não sei se chegou a acompanhar a gente um pedaço desse bloco, cada elo da cadeia produtiva no Brasil fazendo as contas, 500 milhões aqui, 6 bilhões acolá, ainda nem fechou essa conta inteira. Eu tinha falado 100 bilhões de reais, mas era 100 bilhões de dólares o nosso saldo comercial, mas boa parte desse saldo que a gente esperava da balança comercial para esse ano vai ser comido aí com essa medida provisória, né? Boa tarde. Boa tarde, Valteno e todos aqueles que nos assistem no canal AgroMais. Muito obrigado pela oportunidade, tema realmente muito sensível e que atinge em cheio principalmente o setor do agronegócio. E como disseram, a pancada é imediata, todo esse prejuízo, todo esse efeito da medida provisória já está acontecendo, um efeito caixa dramático para os empresários do setor produtivo do agro, que contavam com esses créditos, principalmente os créditos presumidos como instrumento para pagamento dos seus tributos, folha, entre outros, e que da noite para o dia, sem nenhum diálogo, numa medida inoportuna e claramente inconstitucional, muda todo o cenário de forma totalmente, uma mudança, um impacto completamente inesperado e drástico, que muito preocupa as considerações do setor produtivo, de senadores, de deputados, espelham muito bem o que está havendo, né? De fato, uma medida provisória completamente equivocada, inclusive do ponto de vista técnico, jurídico, não só político. Então, a gente pode depreender da sua análise que isso vai parar no Supremo. Valteno, não necessariamente, né? Há todo um manifesto do setor produtivo sensibilizando o Congresso Nacional e buscando com isso também sensibilizar o próprio governo federal de que houve um claro erro técnico e político na edição na calada da noite desta medida provisória, catastrófica medida provisória, que eu até ouso chamar de MP do mal, porque de fato ela causa uma maldade tão grande para a nossa economia, para o setor, que era algo imprevisível de se imaginar que poderia acontecer. Então eu acredito que existem elementos técnicos para se impedir que essa medida provisória se mantenha em vigor, até mesmo politicamente. Mas, óbvio que, se não houver solução do ponto de vista político, o judiciário, dentro do nosso Estado Democrático de Direito, é o caminho natural, e o Supremo, como guardião da Constituição, o principal que pode resguardar os contribuintes desta medida provisória. Bom, a gente está falando desse reflexo no judiciário. O senhor falou MP do mal. Eu costumo falar nessa semana eu falei que o agro está sob ataque. Lembra daquela manchete que tinha Estados Unidos sobre ataque? Aqui é o agro sob ataque porque hoje teve esse leilão de arroz, quando o Brasil está produzindo arroz, não tem falta de arroz, teve um problema de preço no começo da cheia no Rio Grande do Sul, já tinha colhido o arroz quase todo. Então, é difícil compreender. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho a impressão que o ministro Haddad deve estar fazendo aquilo que ele faz, que é conversar com a Receita Federal. Então, essas coisas são combinadas com a Receita, porque o governo, nessa vontade, nessa coisa de... Lá na Band a gente fez um comentário esse tempo atrás aí, de um lobo mau com uma cesta e um porrete na mão, pegando imposto, assim, né? Vai derrubando, assim, geralmente empresário, né? E colocando imposto na cesta. Agora, do ponto de vista do governo, gastar que
não gastar muito, que é bom, o governo não pensa, né? Não tem reforma administrativa. Pelo contrário, tem mais pressão. Tem 4, 5 meses de greve de funcionários do IBAMA, 2 meses e tanto de funcionários, servidores das universidades federais. E aí, esse é o nosso cenário, professor? Exato, nós estamos num momento bem complexo, sério. Eu digo que nós estamos num estado fiscal já insuportável, ou seja, já atingimos, do ponto de vista de aumento de carga tributária, de complexidade tributária, basicamente o máximo possível, né? De modo que não há mais espaço dentro do setor produtivo para medidas de aumento de carga tributária. E o pior, essa medida provisória, além de causar aumento de carga fiscal, gerar um grave fluxo de caixa para as empresas, criou ainda outras medidas de obrigações formais, complexidade, que vai em total descompasso, como disse o Pedro Lupion há pouco, com o espírito da reforma tributária que se está vendendo como uma solução para o nosso país. Então, de fato, é algo que nos preocupa muito e, de fato, o caminho não é o aumento de carga tributária, sobretudo no setor do agro, que tem sido um elemento fundamental para a manutenção do desenvolvimento social e econômico do nosso país. E é importante frisar, Valteno, algo muito importante, que esse crédito presumido de PIS e COFINS, muitas vezes alguns leigos ou até mesmo quem milita um pouco no setor, mas não conhece com profundidade, tem a impressão de que isso é uma benesse, é um favor, é um privilégio. Não é. Esse crédito presumido, é importante aqui esclarecer que ele decorre de uma questão técnica chamada não cumulatividade, porque o ciclo da cadeia do agronegócio, o ciclo econômico, ele é muito longo. Então vai desde produção de semente, adubos, insumos, revenda, máquinas e peças, prestadores de serviço, distribuição, financiamento, né? Toda a cadeia, e cada operação dessa vai gerando tributação. E o crédito presumido, ele vem nessa cadeia exatamente para gerar o que a gente chama de não cumulatividade. Principalmente pensando que o nosso agro, ele é exportador, e agro não exporta tributos. Marcos Matos do Secafé aí também claramente disse isso. A Constituição e toda a lógica do comércio internacional é de exoneração das exportações. O crédito presumido, ele veio exatamente para isso, para exonerar as exportações, para não gerar cumulatividade no sistema. E mais, quando há crédito presumido acumulado, que é o que acontece com o setor do agro, o que significa isso? Significa que ao longo da cadeia, o setor pagou mais tributo do que deveria e o governo precisa devolver um dinheiro que não é dele. E o que o governo está fazendo é exatamente dizer, eu não vou devolver. Então é algo muito sério, é um impacto não só econômico, político, mas um comportamento de insegurança jurídica muito grave que nós estamos vivendo com essa medida provisória. Por isso que nós até acreditamos que até do ponto de vista político não caiba, não há espaço para se discutir e debater qualquer negociação com essa medida provisória, e que o mais adequado realmente é a devolução, é a plena rejeição dessa medida excepcional adotada pelo governo equivocadamente. Professor Fábio, obrigado pelas suas explicações, principalmente essa parte final que esclarece para quem é leigo, para quem não entende bem do assunto, o que é um crédito presumido aí do PIS/COFINS. E estaremos aqui atentos e acompanhando o desenrolar de mais esses fatos que acabam atrapalhando aí o andar da carruagem do nosso agro, que já tem tanto problema, agora tem mais esse. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, uma boa tarde e fiquem com Deus. Amém.